Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te dar algumas dicas para o estudo de vocabulário. Porque quando a gente estuda vocabulário, a gente vai focar primeiramente na grafia da palavra, né, ou seja, no spelling, como que essa palavra é escrita e no significado dela. Perfeito? A gente precisa saber essas coisas fundamentais. Mas tem outras coisas da palavra que também são muito importantes e que vale a pena a gente pesquisar e a gente fazer as nossas anotações, porque o estudo vai ser mais efetivo e a gente vai conseguir usar essa palavra da melhor forma possível. Por exemplo, além da grafia, além do significado, é interessante eu observar a classe dessa palavra. É um verbo? É um substantivo? É um adjetivo? Enfim, qual é a classe dessa palavra? Uma outra coisa que é importante observar é se essa palavra é um falso cognato. Falso cognato é uma palavra, por exemplo, uma palavra em inglês que é muito parecida com uma palavra em português, mas que na verdade tem significado diferente. E nós automaticamente associamos aquele significado da palavra em português. Então a gente chama de falso cognato ou então um false friend, é um amiguinho falso, porque essa palavra nos engana, que é o caso clássico da palavra actual, da palavra actually e tantas outras que existem. Uma outra coisa muito importante é observar se essa palavra é contável ou incontável, porque isso vai fazer uma grande diferença na hora de usar essa palavra dentro de uma frase, muda tudo. Se você quiser ir um pouquinho mais além, você pode buscar sinônimos e antônimos dessa palavra, porque vai enriquecer muito o seu vocabulário. E a gente pode pensar também, tinha mais uma coisa que eu queria falar, deixa eu ver na minha anotação. Contável, incontável. Muito importante, é o grau de formalidade da palavra. Ela é uma palavra formal ou ela é uma palavra mais neutra? Porque se ela for uma palavra mais formal, ela não vai caber em qualquer contexto. Ela pode ficar meio estranha em determinados contextos. Isso é uma coisa para se observar. E por fim, eu não posso deixar de falar de uma parte importantíssima do estudo do vocabulário, que é a pronúncia. A pronúncia a gente vai aprender ouvindo a palavra ou então observando a transcrição fonética que eu tanto falo aqui nesse canal. O que é a transcrição fonética? Ela é a forma gráfica, né, a representação gráfica da pronúncia dessa palavra. Essa transcrição fonética, ela é formada por símbolos e esses símbolos eles representam sons da língua inglesa. Se eu conheço esses sons, ou seja, se eu consigo associar o símbolo ao som, eu vejo a transcrição fonética e eu já consigo saber a pronúncia da palavra. Se você tem interesse em transcrição fonética, que eu vou deixar uns modelinhos aqui, uns exemplos, né, para você saber exatamente do que eu estou falando, você vai encontrar lá no site também o curso de transcrição fonética, aulas particulares e tem também um e-book com áudio que explica direitinho como os sons são produzidos, qual símbolo associa qual som, enfim, tá tudo lá. E ainda falando de pronúncia, na própria transcrição fonética, você também vai encontrar aquele pequeno apóstrofo, né, que simboliza a sílaba tônica daquela palavra, que é tão importante quando a gente estuda vocabulário. A gente precisa saber, né, na hora de pronunciar, aonde está a sílaba tônica daquela palavra. E finalizando, ainda falando de pronúncia, a gente também precisa observar se existe uma silent letter, ou, no inglês americano, né, uma silent letter, ou seja, se existe uma letra muda naquela palavra. Então, a letra, ela está lá, está na grafia da palavra, mas ela é uma letra muda, ela não é pronunciada quando nós falamos a palavra. Essas dicas são para que você enriqueça a sua maneira de estudar vocabulário e, consequentemente, você vai enriquecer o seu inglês. Eu espero que tenha sido útil. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!